vida do evangelista Fábio, que estará ministrando nessa noite. Hoje eu vim cultuar com vocês mais uma vez, mas eu tenho uma outra agenda para cumprir ainda hoje, em uma outra igreja. E antes do término do culto, eu vou sair e o evangelista Fábio vai fazer aquilo que Deus colocar em seu coração. Amém? Então, glorifique e exalte o nome do Senhor, porque o Senhor está na casa. Tem uma atmosfera espiritual diferente nessa noite entre nós. E eu tenho certeza que você será tocado pelo poder que há no nome do Senhor. Vamos orar por ele? Estenda sua mão para cá, por gentileza. Pai, toma a vida do teu servo. Uma vez mais, Senhor, ele está em tuas mãos. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas. É o que nós te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Ainda de pé, glorifique o nome do Senhor. Queridos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Tudo bem com vocês? Quero convidá-los a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, e para efetuarmos a leitura do texto sagrado, selecione o capítulo de número 2 e o versículo de número 42. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Tome o seu assento, glorificando a Jesus. É interessante notarmos a manifestação e a atuação de Deus no decorrer de cada gênero literário da Bíblia Sagrada. O livro de Atos dos Apóstolos é onde a igreja nasce, a igreja se consolida. É no livro de Atos que nós vemos os discípulos disseminando, pregando e ensinando tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus no decorrer do seu ministério terreno de 3 anos aqui na terra. É interessante abordarmos o livro de Atos partindo do seu nome, Atos dos Apóstolos. Alguns teólogos irão nos dizer que esse livro facilmente poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. Teologicamente, eu concordo. Pois quando nós lemos o livro de Atos, nós iremos perceber que
O personagem principal de Atos não é Pedro. O personagem principal de Atos não é Estevão. O personagem principal de Atos não é Paulo. O personagem principal de Atos é o Espírito de Deus. Aliás, neste livro, os maiores feitos não são os feitos dos apóstolos. Os maiores feitos neste livro são os feitos do Espírito de Deus. Pois, se Pedro e os demais discípulos realizavam sinais, milagres e prodígios, estes não realizavam pela sua força ou pelo seu poder, pois os mesmos, como meros humanos mortais, não tinham poder em si. Mas tudo que Paulo realiza no decorrer de Atos, tudo que Pedro realiza no decorrer deste livro, e tudo que os demais discípulos realizam no decorrer deste livro, é por intermédio do poder do Espírito de Deus. E isso nos ensina uma lição de extrema importância para a vida cristã. E que lição é essa que nós podemos compreender com o livro de Atos? Nós compreendemos a seguinte lição: se nós andamos, nos movemos em Cristo, não é porque somos bons, é porque o Espírito Santo está nos capacitando. Se nós vivemos triunfantemente sobre o pecado, não é porque somos bons, porque em nós não há perfeição suficiente para vencermos o pecado segundo o nosso querer e segundo as nossas próprias forças. Se vencemos o pecado, se vencemos o mundo, se vencermos o inimigo de nossas almas, é porque o Espírito da graça, o Espírito de Deus, o Espírito Santo tem nos capacitado para vivermos e atuarmos de maneira triunfante. Sabe, querido, o principal personagem deste livro, como eu disse no princípio de minha fala, não são os discípulos ou os apóstolos, mas o Espírito de Deus, a atuação do Espírito de Deus. A segunda lição que eu compreendo nessa noite é que, assim como o livro de Atos destaca a atuação do Espírito de Deus, destaca o Espírito de Deus como personagem principal neste livro, nós devemos, no decorrer da nossa trajetória cristã, destacar a importância do Espírito de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos, no século 21, resgatar alguns princípios do livro de Atos dos Apóstolos. E que princípio é esse? O princípio de devotar a Deus e ao seu Espírito a sua devida prioridade. Como cristãos do século 21, nós não podemos cair no erro de desprezar a atuação do Espírito de Deus no meio da sua igreja. Aliás, a palavra igreja no grego é eclésia. A palavra eclésia significa chamados. Quando nós nos deparamos com o termo eclésia, surge uma interrogação. A interrogação é: chamados para o quê? Chamados para fora do pecado, chamados para fora do mundo, chamados para fora do sistema maligno, chamados para fora do mundo do pecado, para habitarmos dentro da presença de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, nós aprendemos um pouco da história da igreja. Como a igreja nasce com 120 discípulos no cenáculo. Nós aprendemos sobre o derramamento do Espírito de Deus sobre os seus discípulos, ainda no capítulo de número 2. No capítulo de número 2, através da descida do seu Espírito,
Deus concede o dom de línguas aos homens. Nós, pentecostais, costumeiramente falamos que o avivamento começa quando o Espírito desce e quando os discípulos começam a falar em outras línguas. A grande verdade é que o verdadeiro avivamento não é o eclodir do dom de falar em línguas. O avivamento da igreja, o avivamento genuinamente bíblico, tem algumas características bíblicas, alguns princípios bíblicos. E o primeiro princípio, a primeira característica de uma igreja avivada não necessariamente é o falar em línguas. Uma igreja avivada não necessariamente é baseada nos dons. No versículo de número 42 do capítulo 2, o texto nos apresenta algumas características do verdadeiro avivamento. Leia comigo. A primeira característica do verdadeiro avivamento diz o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Há muitos anos atrás, acredito que uns 10 anos atrás, eu ouvi um certo pastor que dizia o seguinte: antes da igreja passar por um avivamento, é necessário que ela passe por um abibliamento. A primeira característica de uma igreja avivada é que esta igreja persevera na doutrina, é que esta igreja valoriza a palavra. É impossível termos uma juventude avivada, cheia do Espírito de Deus, se esta juventude não debruçar o seu coração em amor à palavra de Deus. Entenda que o nosso cristianismo é fragilizado quando nós desvalorizamos a palavra de Deus. Nós não podemos trocar a palavra de Deus por artifícios humanos para entreter a nossa juventude. A primeira característica da igreja primitiva é que a igreja primitiva perseverava na doutrina. Uma doutrina verdadeiramente cristã tem algumas características. A primeira característica de uma doutrina verdadeira é que esta doutrina é baseada na ortodoxia. O que seria a ortodoxia? A ortodoxia é uma doutrina alinhada com a Bíblia Sagrada, um ensino baseado nas Sagradas Escrituras. Logo, se eu me deparo com uma sã doutrina, com a palavra de Deus, a pergunta é: no que o meu cristianismo tem se baseado? Quais as bases sólidas do meu cristianismo? No que eu tenho baseado a minha vida? Quais os pilares que têm fundamentado a minha vida, a minha família, os meus relacionamentos? Sabe, queridos, o código de conduta e ética da igreja primitiva é a palavra de Deus. Nós não baseamos a nossa vida em conselhos alheios. Aliás, quero uma dica nessa noite: não baseie os seus relacionamentos em conselhos da impiedade.
Baseie os teus relacionamentos, a tua vida, a tua chamada, a tua história na palavra de Deus. A segunda característica de uma verdadeira doutrina é que a verdadeira doutrina vem acompanhada de ortopraxia. Ortodoxia é uma doutrina alinhada com a Bíblia. Eu baseio a minha vida na Bíblia Sagrada. Ortopraxia ou praxis é a prática de uma verdadeira ortodoxia da doutrina. Como assim, pregador? O Evangelho não mede aspecto teórico. O Evangelho é de aspecto prático. O maior erro de alguns cristãos do século 21 é basearem a sua vida espiritual, o seu cristianismo apenas na teoria. Sabe, queridos, é bom quando eu ouço a voz de Deus por intermédio de um profeta. Só que melhor do que ouvir a voz de Deus por intermédio de um profeta é ouvir o próprio Deus falar comigo ao meu coração. A vida com Deus é como se fosse um oceano. E nesse oceano Deus está nos convidando para nadarmos e para nos aprofundarmos e mergulharmos com intensidade no oceano da sua graça, no oceano do seu amor, no oceano do seu Espírito. Só que existem pessoas que estão apenas na beirada desse oceano. E por quê? Porque o Evangelho não é teórico, o Evangelho é prática. Se o meu cristianismo é baseado apenas na teoria, isso não faz de mim um bom cristão, isso faz de mim um péssimo cristão. E pior do que um ateu, pior do que um ímpio, é um péssimo cristão. Deus não te chamou para viver na beirada. Vou repetir novamente para ver se você entende. Deus não te chamou para viver na beirada. Deus te chamou para mergulhar no oceano da sua graça, no oceano do seu amor. E o Evangelho de Cristo nessa noite, o oceano da sua graça, o oceano do seu amor, está presente nessa noite, para que você mergulhe, para que você navegue, para que você nade em sua presença. Ortopraxia. A terceira característica de uma verdadeira doutrina é que, em primeiro lugar, ela vem acompanhada de ortodoxia. Em segundo lugar, ela vem acompanhada de ortopraxia prática. E em terceiro lugar, ela vem acompanhada de ortopatia. Teologicamente falando, ortopatia é o cultivo do meu coração. Ortopatia é eu permitir que Deus evangelize o meu coração, até que o meu coração deseje aquilo que Deus deseja. Sabe, os profetas no Antigo Testamento não profetizavam por sua própria vontade. Em primeiro lugar, os profetas do Antigo Testamento eram tomados em seu coração por uma paixão ao seu Deus. Esta paixão era como um fogo que devorava o seu coração. E é exatamente isso que nós precisamos nos últimos dias. Nós precisamos de uma paixão tão extraordinária por Cristo, que o fogo de Cristo venha arder em nosso coração. Ortopatia é quando eu desejo para a minha vida os sonhos de Deus. Aliás, uma verdadeira doutrina formula o meu pensamento cristão.
Uma verdadeira doutrina forma a minha vida espiritual. E quando a minha vida é baseada em uma verdadeira doutrina, o meu coração não vive segundo os desejos do mundo. O meu coração não vive segundo os desejos da carne. O meu coração vive segundo os desejos do meu Deus. A primeira característica de uma igreja avivada é que esta igreja persevera na doutrina dos apóstolos, versículo de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. A segunda característica de uma igreja avivada é que esta igreja, depois de ser embasada, consolidada e transformada por uma verdadeira doutrina, é uma igreja que abraça a comunhão. A palavra comunhão no grego é koinonia. No português nós não temos palavras suficientes para definir com exatidão koinonia, mas podemos dizer que koinonia, comunhão no grego, é uma sintonia de mente e coração. O que é a comunhão da igreja primitiva? A comunhão da igreja primitiva é uma comunhão onde eles andam em um mesmo ritmo, andam em um mesmo pulsar de coração e andam segundo uma mesma mentalidade. Comunhão. Nós não podemos andar com uma mentalidade fragilizada. Nós precisamos orar para que Deus coloque em nossas cabeças o capacete da salvação. Para quê? Para que possamos pensar como salvos em Cristo. A comunhão cristã é fragilizada quando pensamos como ímpios. A comunhão cristã é fragilizada quando a nossa mentalidade é uma mentalidade carnal. Porque brigas, porfias, invejas e divisões são obras da carne. Então, quando eu valorizo atritos, quando eu valorizo brigas, quando eu valorizo invejas, quando eu valorizo fofocas, é porque a minha mentalidade é uma mentalidade carnal. A igreja de Cristo é formada por pessoas, e é normal que no decorrer da caminhada cristã a gente se decepcione, a gente sofra algumas frustrações em alguns relacionamentos. Mas a questão não é as decepções e as frustrações que eu sofro. A questão é a capacidade que eu tenho de perdoar. Porque quem tem a mentalidade de Cristo, quem entendeu o valor da comunhão, também entendeu o valor do perdão. E nós precisamos perdoar. Porque se não entendermos o valor do perdão, a nossa comunhão cristã será quebrada. Uma igreja verdadeiramente avivada é uma igreja que abraça o perdão, que abraça a comunhão. Sabe, queridos, ainda que você não fale em línguas, ainda que você não tenha um dom, ainda que você não cante, ainda que você não pregue, tenha certeza de uma coisa: Deus te chamou para exercer o perdão. Nem todos na igreja têm um ministério profético. Nem todos na igreja são chamados para cantarem ou pregarem. Mas todos que fazem parte do corpo de Cristo são chamados para libertar perdão e prezar pela comunhão cristã. E o texto diz o seguinte, ainda versículo de número 42: perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão
e no partir do pão. A expressão partir do pão aqui no capítulo 2 aponta para a ceia de Cristo. Eles valorizavam uma doutrina, valorizavam a comunhão, valorizavam os relacionamentos cristãos e valorizavam o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. A ceia aponta para o sacrifício de Cristo. E a terceira característica de uma igreja verdadeiramente avivada é que uma igreja avivada entende o valor do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Se nós estamos aqui é porque há 2000 anos atrás Ele morreu. Ele entregou o seu Espírito ao Pai. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego ao meu Espírito. Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A ceia aponta para Cristo, uma igreja que valoriza Cristo. É uma igreja que vive, que se comporta e que fala de maneira cristocêntrica. A nossa vida precisa ser uma vida cristocêntrica. E o que é uma vida cristocêntrica? Uma vida cristocêntrica é uma vida que vive para Cristo, que se move para Cristo e que aponta para Cristo. Então tudo que eu faço precisa glorificar a Jesus. Então surge uma pergunta nessa noite: será que a tua vida tem glorificado a Jesus? Será que o teu comportamento tem glorificado a Cristo? Será que os teus relacionamentos têm glorificado a Jesus? Nós precisamos de uma vida cristocêntrica. E o texto diz: no partir do pão e nas orações. A quarta característica de uma igreja avivada é que esta igreja valoriza a oração. Uma igreja avivada é avivada enquanto ora. Depois que para de orar, cessa o avivamento. O segredo para uma vida cristã verdadeiramente avivada é uma vida de oração. Se nós não entendermos o valor da oração, a nossa vida será como um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? É um sepulcro que por fora é bonito, mas por dentro está destruído. A oração tem a capacidade de restaurar aquilo que foi destruído. E por quê? Porque a oração é um passe de mágica? Não. É porque a oração é relacionamento com Deus. A oração é comunicação com Deus. E o que potencializa a oração do cristão é a autoridade que há no nome de Jesus. Então a oração tem a capacidade de transformar famílias destruídas. A oração tem a capacidade de santificar vidas. A oração tem a capacidade de trazer vida para um cristão que está com a sua vida espiritual morta. É por intermédio da oração que há milagres. É por intermédio da oração que há sinais e maravilhas. É por intermédio da oração que Deus fala com o seu povo. É por intermédio da oração que Deus usa os seus profetas. É por intermédio da oração que Deus sara corações. É por intermédio da oração que Cristo sara a nossa alma. Se coloquem de pé, por gentileza. O versículo de número 46 diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Versículo 47:
louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor diariamente os que iam sendo salvos. A última característica de uma igreja realmente avivada, de uma igreja que recebeu o avivamento da parte de Deus, é que esta igreja cresce no número de salvos. Eu tenho certeza que, assim como eu, vocês desejam o crescimento desta obra, o crescimento dessa rede, mas nós só estaremos aptos para crescermos em número de salvos quando nós valorizarmos a doutrina, quando nós valorizarmos a comunhão, quando nós valorizarmos uma vida cristocêntrica, quando nós valorizarmos uma vida de oração. Uma das características da igreja primitiva é que a igreja primitiva orava constantemente no templo, em comunhão. E nós encerraremos esta noite orando uns pelos outros, em comunhão. O texto diz que a igreja louvava a Deus. Nós iremos louvar nesse momento. Enquanto nós estivermos louvando a Deus, você vai escolher 2 ou 3 pessoas e você vai interceder pela vida dessa pessoa. Você vai orar pela vida dessa pessoa, porque através da tua oração Deus talvez possa operar um milagre nessa noite. Mulher com mulher e homem com homem. Pode ser trio, pode ser dupla, mas não fique sozinho. Escolha uma pessoa, abrace e interceda pela vida dessa pessoa. Oh, aleluia. O ministério de louvor pode cantar? Oh, aleluia. Espírito de Deus, Espírito de Deus, oh, aleluia. Espírito de Deus, derrama a tua presença sobre cada coração. Derrama a tua graça sobre cada jovem nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seu amor perfeito sempre esteve derrama restauração, repousando em mim. Derrama cura. E se eu passar pelo vale, recebe a presença de Deus sobre a tua acharei vida. conforto em teu Em nome de Jesus, recebe a cura sobre o teu pois eu coração. sei que és Recebe o renovo sobre a tua vida espiritual. que me guarda, Seja tocado, seja sarado, seja renovado em nome de Jesus. braços é o meu descanso, em teus braços é o meu Jesus, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso.
tua presença. Cada coração que quer ser cheio, vai inundando agora, Jesus. Vai derramando em cada um. Senhor Jesus, a tua palavra diz que tu és o Deus do impossível. Tu és o Deus que restaura e o Deus que renova. Tu és o Deus que conhece o oculto e o escondido do coração do homem. Por isso, Pai, eu te apresento cada coração e cada alma nessa noite. Tu és aquele que sonda o coração de cada homem que vive sobre a terra. Portanto, tu conheces as nossas lutas, as nossas provações e as nossas decepções. Por isso, Pai da eternidade, Deus da igreja primitiva, a minha oração nessa noite é para que, assim como o Senhor derramou sobre a tua igreja, que o Senhor venha derramar a plenitude do teu Espírito sobre cada coração nessa noite, sobre cada vida nessa noite, e que o Senhor venha levantar homens e mulheres cheios do teu Espírito e revestidos da tua autoridade, em nome de Jesus.